O feminino, principalmente o feminino desequilibrado, é muito, mas muito mais maltratado porque as pessoas não querem ver as feridas que o feminino deixa explícito. É mais fácil querer ignorar tudo e partir para admirar o masculino, que não se importa com nada, que está sempre querendo ir pro alto, ou então é uma criança, porque a criança ela te distrai. Eu falei no vídeo passado sobre as leis herméticas. Tá, eu não falei sobre as leis herméticas. Eu falei sobre uma lei hermética que diz que o universo é uma grande mente, a lei do mentalismo. Só que uma outra lei hermética, das 7, é a lei da polaridade. Sabe aquela historinha de onde a luz é a sombra, do quente e do frio, do claro e do escuro, norte e sul, leste e oeste, yin e yang? Sempre fala sobre a contraposição de dois polos, que gera um movimento no mundo. E uma dessas contraposições é a do feminino e do masculino, que eu vou me alongar hoje, mas eu vou tentar dar a ideia do porquê um não vive sem o outro. Eu não estou falando de homem e de mulher, eu estou falando do que é masculino e do que é feminino de uma maneira arquetípica, energética, sei lá, de como esses dois polos interagem dentro de cada indivíduo. Você mesmo tem os dois dentro de você, talvez mais um do que o outro, mas os dois estão aí. Falar do masculino e do feminino é uma das maneiras de interpretar o yin e o yang, sendo que o yin é relacionado com a polaridade feminina e o yang o masculino. Mas antes de prosseguir com este assunto, sobre o que é o masculino e o que é feminino, eu primeiro vou falar sobre o mito do nascimento de Vênus, porque eu tenho um ponto. Tá, eu vou contar essa história porque quase todos os mitos, se não todos, representam alguma parte do inconsciente coletivo. E se representam alguma parte do inconsciente coletivo, eles representam alguma parte do nosso inconsciente também, do inconsciente individual. Reza a lenda que Urano, deus do céu, era esposo de Gaia, e Gaia é a deusa da terra, ou a deusa terra. E Urano fecundava Gaia incessantemente e forçadamente, e Gaia não estava muito feliz com tanto vigor uraniano. Gaia, a mãe terra, não aguentava tanta criação, tanto vigor, e descontente com essa situação, de um certo abuso ali, olhando com a ótica do nosso tempo, né, ela pediu ajuda a quem estava mais próximo dela, seus filhos, e Saturno tomou para si a responsabilidade de acabar com essa situação que estava fazendo muito mal para sua mãe querida. Saturno, que simboliza a responsabilidade de cumprir um dever maior, uma tarefa, ele pega uma foice, vai atrás do seu próprio pai e corta os órgãos genitais de Urano. E os pedaços dos testículos de Urano caem no mar, e da mistura da água do mar com as partes ali de Urano, tudo borbulha e surge Vênus, a deusa da beleza. Linda história de família. Tá, por que eu contei essa história? O masculino, assim, eu não tô falando dos homens, estou falando do masculino, embora mais pra frente eu fale dos homens. Ele representa a criatividade, a alegria, a expansão, o impulso para criar algo que ainda não foi criado, que é Urano. Já o feminino é o cuidar, é o manter, é a responsabilidade, a sabedoria, e representa Gaia. A energia feminina de Gaia, o Gaia, ela é uma energia meio pesada se comparada com a energia masculina. É pesada no sentido de ter que carregar muita coisa e por ter a responsabilidade de cuidar dessas coisas. O feminino tem essa responsabilidade porque tem uma sabedoria intrínseca dentro de si. Tem vivência, tem dores, tem erros, tem vivências e tem os seus gatilhos e principalmente tem seus freios. Já o masculino não tem muito peso, ou não se apega a estes pesos. O masculino tem leveza e geralmente tem o criar sem muita responsabilidade. Essa questão de gerar, de criar, tem um impulso forte, uma força para ir atrás de novidades, de explorar o novo, de se aventurar, de conquistar algo, de criar algo que ainda não foi criado. E ele, para gerar essas tarefas, aí ele não faz questão de carregar muita bagagem, porque ele considera que precisa estar leve para ir além. Daí eu te pergunto,
Você consegue se imaginar em um destes papéis? Assim, será que você se vê mais como tendo uma polaridade feminina de cuidar, de proteger, ou mais uma polaridade masculina de explorar? Talvez você seja um pouco um dos dois. Assim, qual desses dois papéis norteiam suas atitudes ou sua falta de atitude? Pensou aí? Essas duas forças, esses dois polos, você consegue enxergar em maior ou menor grau dentro de você. Assim, quanto maior o desequilíbrio desses dois polos dentro de você, mais isso vai se refletir negativamente externamente na sua vida. Isso pode se refletir nas pessoas que você procura para ter um relacionamento, por exemplo. Se já aconteceu de eu estar com uma pessoa e essa pessoa me forçar a viver a polaridade masculina, porque a outra pessoa tinha uma energia feminina muito forte, tinha muita carga emocional, assim, tudo muito sentimental. E isso é característica clássica de uma pessoa que vive a polaridade feminina ao extremo e ainda não conseguiu se equilibrar com seu lado masculino. Mas para eu conseguir ficar naquele relacionamento, eu tinha que ir pro extremo da energia masculina, que é um papel que não combina comigo nessa encarnação. Então eu teria que desistir de quem eu sou para eu poder ficar naquele relacionamento. E o que eu quero dizer com isso é que você tem um papel onde você fica melhor. Tua alma quer viver essa experiência nessa polaridade ou na outra polaridade. E se você for contra isso, você vai se frustrar, você vai sofrer e você vai ficar se ajustando ao outro e vai se perdendo de si. Eu não estou falando de não fazer concessões, você tem que fazer isso num relacionamento. Eu estou falando de perda de identidade. Aliás, há um equilíbrio também nessa questão de concessões, mas não é o foco do vídeo hoje. Ao mesmo tempo que você vai viver um destes papéis, você precisa entender, assim, você precisa ter consciência do papel oposto para conseguir ter equilíbrio na sua vida, porque senão você vai ficar tendo atritos com o outro. As coisas não vão fluir muito bem. Então, o grande segredo é você ter consciência do seu oposto. Às vezes, a tua alma ela vai querer participar de uma encarnação onde ela vai viver uma experiência com uma polaridade extrema. Só para ela ter consciência dessa polaridade, só para ela saber como é que ela funciona, como é que ela opera. Eu, por exemplo, já tive encarnação onde eu era um cara bruto com uma energia masculina muito forte. Eu mesmo cheguei a me ver nessa encarnação e eu me incomodava só de olhar, assim, eu olhava o cara e eu não me identificava ali, mas eu sabia que era eu. E eu também já fui em uma outra encarnação, uma donzela. Eu lembro de ter claramente visto que eu vivia trancafiada em um quarto e tinha um pai totalmente dominador, castrador. E eu lembrei detalhes desse quarto. Era uma casa colonial, o pé direito era enorme, a cama era enorme. Eu usava um pijama branco, bem típico da época colonial. Eu era de uma família muito rica, só que eu ficava presa. Já na encarnação masculina um pouco mais recente, eu era de uma comunidade ali do Rio. Eu já falei da encarnação onde eu era um motorista de ônibus, então. Essa encarnação mesmo. Isso é bizarro saber o quanto essas encarnações passadas impactam na minha vida hoje. Assim, eu tenho um caso de amor e ódio pelo Rio. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu já fui lá umas 3 vezes e sempre quando eu vou, eu volto com alguma história de algo que poderia ter dado uma merda gigantesca, mas por algum motivo eu me safo. E já da encarnação feminina, eu aprendi como ficar sozinho. Eu sempre faço questão de estar sozinho no meu quarto, que hoje em dia é 1/3 do meu outro quarto que eu tinha, mas eu aprendi a ter a minha própria companhia. E querendo ou não, isso é uma puta de uma boa lição. É uma boa lição, embora não tenha sido muito agradável, enfim. Eu falei de viver os extremos, né? Eu posso arriscar a dizer que existe uma porcentagem dentro de cada pessoa, tipo, você ser 60% masculino e 40% feminino, ou mais um do que o outro, assim, varia de pessoa para pessoa. Você quer saber a tua porcentagem? Dá uma olhada nos teus amigos, nas pessoas que estão próximas a você. Não tô falando de família, tô falando de amigos. Que você vai perceber algo em comum nesses amigos. Você vai ter uma noção aí de qual é a sua porcentagem. E outra coisa, até os seus 30, 40 anos é possível que você flutue bastante nas polaridades. Depois de uma idade, você tende a se reconhecer e se estabilizar mais, porque você já sabe,
você deveria saber o que é melhor e o que é pior para você. Eu já falei isso em outro vídeo, mas eu vou repetir aqui. Se você está equilibrado, você não fica num relacionamento com uma pessoa desequilibrada. Os opostos se atraem, mas se atraem em uma proporção de equilíbrio ou desequilíbrio. Se você está equilibrado, você vai atrair uma pessoa equilibrada. Se você está desequilibrado, você estará num relacionamento com uma pessoa desequilibrada, numa proporção inversa à sua. E estas duas polaridades, elas podem ser trabalhadas de uma maneira mais evoluída, mais equilibrada, mais consciente. Na verdade, a melhor palavra que tem para definir o que eu quero dizer é consciente. Por exemplo, uma pessoa de polaridade masculina, mas que ainda não entende a sua polaridade feminina, ainda não criou consciência dela. Então essa pessoa está em desequilíbrio e ela pode se comportar como uma criança, ela pode ser uma pessoa extremamente responsável, birrenta, aquela pessoa do eu quero agora, que não tem limites, ou vem com aquele papo de você tá tirando a minha liberdade. Isso a pessoa faz para chamar a atenção de alguém de polaridade feminina. E provavelmente ela vai achar alguém de polaridade feminina igualmente desequilibrada, louca para cuidar de uma criança, porque no fundo essa pessoa de polaridade feminina ela não sabe cuidar de si mesma. Então, um feminino, ao invés de ter um marido ou uma esposa, ela ou ele vai ter um filho, porque o masculino ainda não evoluiu, ainda é uma criança. Por outro lado, o masculino equilibrado, consciente do feminino, tem um mínimo de entendimento que não existe liberdade sem responsabilidade. Aliás, quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. Então, liberdade é o masculino, mas a responsabilidade é Saturno, que está do lado do feminino. Assim, eu sempre me deparo com homens reclamando que se envolveram com mulheres e por algum motivo se separaram, eles acabaram tendo que pagar pensão, perderam dinheiro e ficam reclamando. O reclamar é o feminino inconsciente agindo. E é inconsciente porque não teve sabedoria, né? O feminino é sabedoria para entender aquela situação, digerir e passar para a próxima fase da vida de maneira mais leve, sem levar aquela bagagem. Assim, essa perda de posses ou a perda de alguma coisa é Saturno, aquele que cortou as partes de Urano, Saturno cortando algo porque o masculino ou o cara não soube se comprometer ou então entrou numa situação em que ele não estava pronto para sustentar. Saturno é uma grande lição geralmente através da dor ou da restrição de algo. Por isso eu contei aquela historinha no começo do vídeo. E se essa lição é aprendida, surge Vênus como um grande presente que é a beleza da consciência se expandindo. Tem vários humoristas por aí que querem liberdade de expressão e que realmente precisam dessa liberdade, mas a pergunta que fica é, será que essas pessoas têm responsabilidade sobre essa liberdade? Inclusive tem muito humorista sofrendo a castração de Saturno agora por ter se expressado de uma maneira infantil no passado não muito distante. O próprio presidente da Ucrânia, o Zelensky, chegou ao poder fazendo piadas e sátiras do antigo presidente, sem apresentar muitas soluções para os problemas que os ucranianos estavam enfrentando. Agora ele teve que assumir para si uma baita responsabilidade, como se fosse Saturno dando para ele a responsabilidade de todas as sátiras que ele fez, assim. Dadas as circunstâncias, ele precisou crescer com tudo que está acontecendo lá na Ucrânia e hoje em dia ele até está servindo de inspiração para o Ocidente como um todo. Lembrando de novo da historinha que eu contei, depois de Saturno, de uma castração, de um ato sangrento, pode brotar algo belo dali. Às vezes, se é algo belo, demora, mas uma hora ou outra vem. Lembrando também que o Ocidente representa a polaridade masculina deste planeta, que é quem quer a liberdade, e o feminino é o Oriente, onde toda a real sabedoria do planeta Terra está lá. Tá no Oriente. Você quer a sabedoria para uma iluminação espiritual? Você tem que ir para o Oriente. Não ir de fato para o Oriente, mas você precisa buscar o conhecimento que foi gerado lá. Assim, mas nem o Oriente e nem o Ocidente hoje em dia estão equilibrados a ponto de trabalhar o seu melhor
potencial, assim, salvo poucas exceções de alguns países por aí, ou de alguns grupos. Tá, eu falei do coletivo, agora eu vou voltar a falar do individual. Eu já falei do masculino desequilibrado, que age como uma criança, e já o feminino desequilibrado, por sua vez, é um ranzinza, só reclama, não tem muito poder de ação, muito poder de exprimir a sua vontade, e ele acaba manipulando, ou ela, ele, o feminino, acaba manipulando os outros da sua forma para agirem conforme a sua vontade, porque não tem força para agir por conta própria, não tem força para ter a sua vontade ouvida, então manipula para que os outros ajam por ela. Daí o feminino acaba ficando dependente dos outros e acaba entregando o seu destino na mão do masculino. E o masculino, por sua vez, faz o que dá na telha, ou até pode dar ao feminino o que ele quer, mas dificilmente vai satisfazer o feminino por completo. Eu vou dar detalhes sobre isso mais pro final do vídeo. Tá, eu falei das características negativas das duas polaridades, mas também tem o lado positivo também. O masculino, em sua melhor versão, vai desbravar novos caminhos, descobrir coisas novas, vai compartilhar isso com quem estiver perto dele. O masculino representa a expansão, o descobrimento, o desvelar. Já o feminino, em sua melhor versão, tem o poder de entrar em contato com uma sabedoria que transcende isso aqui que a gente vive. O feminino é o caminho para a alma, ou para a espiritualidade, para o metafísico, assim. O feminino tem o poder de ter contato com toda a sabedoria do universo. Numa situação ideal, o feminino guia o masculino para que os dois possam vivenciar experiências novas, conectados com algo maior, criando um caminho de maior alinhamento com a alma, assim, um caminho mais justo, mais equilibrado. Mas para essa situação ideal acontecer, o feminino vai precisar sair da inércia, de não querer viver coisas novas, de ficar ali no que é seguro, e o masculino vai ter que entender o que o feminino está falando tem sabedoria, tem propriedade, e o que ela está falando ali pode evitar grandes danos, grandes problemas. É assim, os dois precisam achar um melhor caminho para ao mesmo tempo procurar caminhos novos e não ficarem parados, como geralmente que é o feminino, e para o masculino ouvir e entender o que diz a sabedoria divina do feminino. Assim, para você que quer acessar o feminino, ter a consciência dele, dessa sabedoria, o melhor caminho que eu conheço é a meditação. Eu já falei isso em outros vídeos, mas é bom repetir. Na verdade, eu falo quase todos os vídeos isso. Então, na hora que terminar esse vídeo, você procura aqui no YouTube mesmo, Meditação Zazen Monja Coen, já é um bom começo. Nada de meditação guiada para prosperidade, para cura, para não sei o quê. Fica no silêncio e escuta a tua alma, o teu feminino. Vai ser bem complexo falar de alma, porque ao mesmo tempo que a alma tem experiências ruins, mal vividas em várias encarnações, que acabam marcando negativamente ela, lá no meio da alma existe algo que é capaz de curar tudo isso, mas que precisa ser ativado. E quem ativa isso é o masculino, é o ego, é você encarnado. Então isso é mais um motivo para uma alma encarnar e passar por todas as experiências. É para reativar o núcleo dela ali para ela se expandir. Porque só um ego encarnado é capaz de fazer isso. Você já deve ter reparado que é bem comum as figuras de liderança, tanto no mundo dos deuses antigos como no nosso aqui, serem homens mais velhos e sempre acompanhados por uma mulher que fica em segundo plano, que é a sua esposa. Essa ideia de um homem mais velho estar no poder, acompanhado pela mulher, é uma ideia arquetípica, ou seja, pertence ao mundo do inconsciente, e se pertence ao mundo do inconsciente, ela pode ser interpretada de forma simbólica. Então, o líder, nessa interpretação, o líder mais velho é a representação de um ego de polaridade masculina, que já não age igual a uma criança, por isso ele tem uma aparência mais velha, e já tem uma carga de experiência, de sabedoria, e a mulher que acompanha este líder simboliza a alma, a polaridade feminina que está ali por trás, dando orientações e segurando as pontas por trás dos panos. A gente vive essas figuras arquetípicas o tempo todo, a gente não tem como fugir disso. O que a gente pode fazer, repetindo, é viver esses arquétipos de uma maneira mais consciente. Porque se você vive de uma maneira inconsciente,
o ego vai interpretar e tentar controlar esses arquétipos, ou então você vive eles através do inconsciente coletivo, só que o inconsciente coletivo ainda é inconsciente, as massas ainda são ignorantes, e se você vive através das massas, você acaba sendo um ignorante também. Um exemplo, um homem mais velho arranja uma mulher mais nova, mas ele trata essa mulher como se fosse um objeto. Ele quer mostrar algo para o coletivo, para a sociedade. Mas na verdade esse homem mais velho, ele está tentando viver esse arquétipo do velho sábio, do homem mais sábio, só que ele faz isso de uma maneira muito inconsciente. Ele está usando a mulher como um símbolo de se ele tivesse dominado o feminino, mas ele não conseguiu fazer isso de fato, porque o feminino não é dominado. E, na verdade, o que esse homem está tentando fazer é o que muitos homens tentam fazer e o que mudou a sociedade que a gente vive. E tá errado. É muito mais fácil deixar você ser conduzido pela massa, assim. Dá menos trabalho, é o que a gente enxerga, é o que é palpável pra gente. Mas uma jornada individual de consciência, ela é muito mais trabalhosa. E ela, se vivida de uma maneira correta, você pode dizer que está vivendo conscientemente a jornada do herói, assim, o arquétipo do herói. E o herói é sempre representado não mais como uma criança, mas como um cara jovem, porque ele ainda está no caminho de libertar a donzela que está dormindo ou trancafiada em algum lugar. E essa donzela, essa mulher, nada mais é do que a representação da alma do próprio herói. E quando o herói consegue isso, ele vira a figura do homem mais velho, mais sábio, que tem uma figura feminina de grande sabedoria por trás. Então ele não será mais um ego infantilizado, que é incapaz de ouvir uma figura feminina mais sábia que ele. Se ele não consegue ouvir uma figura feminina mais sábia que ele vai procurar uma mulher mais nova, que provavelmente não vai ter voz ativa, mas está lá perante a sociedade representando um papel, e a sociedade vai aceitar isso como algo normal. Eu não estou falando que um homem mais velho não pode se relacionar com uma mulher mais nova, eu estou falando que ele não pode usar ela de troféu. Mas para a sociedade, várias coisas bizarras são consideradas normais. Vamos fazer o quê? Aliás, se você vê uma pessoa que cumpre todos os esquemas e normas sociais e fala que tá muito feliz, faça um favor para você mesmo e saia de perto dessa pessoa. Ela não está feliz, ela só está iludida. E provavelmente ela estará iludindo outras pessoas também. Eu acabei de falar do masculino, né? O ego que precisa libertar o feminino, que é a alma. Tem vários contos de fada que falam sobre isso, mas para quem veio com a polaridade feminina, a história é um pouco diferente. Um exemplo para o feminino é a história da Bela e a Fera, onde a Bela precisa domar a fera que existe dentro de si, ou o seu lado masculino inconsciente, que está preso, está escondido no castelo, longe dos olhos da sociedade, que não pode ver a fera, porque senão a fera chocará toda a sociedade e será atacada pelos súditos do seu próprio reino. Então o ego feminino, ele precisa ir entrando em contato com essa fera aos poucos, se for necessário longe da sociedade, precisa deixar de se preocupar com seu próprio pai arquetípico, precisa passar por vários processos para que ela possa, a palavra não é se entregar, mas que ela possa se permitir ter contato com a fera, para que ela possa ter um relacionamento onde os dois têm voz. Isso vai permitir que a Bela tenha acesso ao reino, que pode ser interpretado como a sociedade ou numa visão mais elevada, o reino é o reino da consciência. Agora, saindo um pouco do assunto da Bela e a Fera, se a tua alma quer algum aprendizado, ela vai se expressar através de um ego com polaridade masculina. Provavelmente esse ego vai quebrar a cara várias vezes, mas vai continuar firme e forte porque o ego acha que tem um propósito e vai atrás desse propósito, muitas vezes de maneira inconsciente, sem muita clareza do por que está fazendo tais coisas, mas sabe que tem que fazer, né? Quebra a cara várias vezes e continua. Assim, um exemplo de pessoa que está operando pela polaridade masculina, a Anitta. Mas ao mesmo tempo que a Anitta opera pelo masculino, ela tem por trás de si um feminino muito forte que, enfim, não vou dar detalhe. Vou deixar no ar mais pra frente. Já se a alma ela quer dar continuidade a algo, a alma vai operar pelo feminino. Já se a alma ela quer deixar um legado, algo que
mexa nas estruturas sociais de uma maneira mais evoluída, ela vai tentar ao máximo equilibrar o masculino e o feminino, e ela vai tentar se expressar aqui com 50% para cada lado. Embora seja bem difícil aqui nesse planeta, mas ela vai tentar ao máximo chegar ali nesse metade. O feminino tem uma grande desvantagem se tiver em desequilíbrio, porque, como eu disse antes, o feminino é quem carrega as dores, as feridas, as vivências. Assim, você pode tentar não expressar isso, mas as pessoas vão ler isso em você e vão ver que essas dores também estão nelas e vão, por espelhamento, julgar o feminino. Pensa no filme da Bela e a Fera. Pensa mais especificamente no trecho do filme onde a fera está sendo perseguida pelos cidadãos da vila ali perto. Agora eu te pergunto assim, quem estava em estado mais bestial? Era a fera ou eram os cidadãos que estavam perseguindo a fera para tentar matar a fera? O feminino, principalmente o feminino desequilibrado, é muito mais maltratado porque as pessoas não querem ver as feridas que o feminino deixa explícito. É mais fácil querer ignorar tudo e partir para admirar o masculino, que não se importa com nada, que está sempre querendo ir pro alto, ou então é uma criança, porque a criança ela te distrai, a criança demanda muita atenção, né? E o feminino não, o feminino faz você olhar para você mesmo. E quem acaba se ferrando com essa história toda são sempre as mulheres. As mulheres simbolizam o feminino e quanto mais dores as mulheres carregam, quanto mais elas demonstrarem essas dores, mais elas vão sofrer. Mais elas vão sofrer julgamentos, mais vão sofrer ódio, porque elas estão mostrando o que as pessoas não querem ver nelas mesmas. O feminino equilibrado também acaba sofrendo para achar um masculino que dê ouvidos a toda essa sabedoria que ela tem para dar, porque essa sabedoria vem acompanhada de freios e de cortes e tudo que o masculino não quer, principalmente o masculino desequilibrado, é ser castrado. Que na verdade não é que o masculino não quer ser castrado, o masculino não quer lidar com a responsabilidade. Eu falei que tudo que é arquetípico tem a sua face positiva e a sua face negativa. O que diferencia o que se você vai exercer de uma forma mais positiva ou de uma forma mais negativa é a consciência que você tem destes arquétipos, ou que você tem de você mesmo. Tem gente que vai para o extremo da energia masculina, por exemplo, mas lá no extremo dessa energia masculina ela vai encontrar a face obscura da energia feminina, porque a pessoa não tem consciência da energia feminina, ou então vice-versa, a pessoa vem com a energia feminina e vai encontrar a face obscura da energia masculina. O que acontece é que você vai afastando muito essas duas polaridades, ou qualquer polaridade que você vai vivenciar, só que a consciência ela tem um espaço finito. A consciência não é infinita. A consciência tem um espaço definido. Então você vai afastando esses dois pontos até que eles se encontram, mas eles vão se encontrar um de costas para o outro. E o objetivo é que os dois se enxerguem. É o símbolo do Yin Yang. A consciência é um círculo, as galáxias são círculos, o universo é um círculo. E o objetivo é você manter os dois equilibrados e não ficar... Você vem para a Terra para experimentar essas polaridades num nível de afastamento extremo, que na verdade não é um afastamento, é só um não enxergar. Mas chega uma hora que essa brincadeira de não enxergar, de ficar um de costas pro outro, cansa. Daí é a hora de você ativar o arquétipo do herói e resgatar ou enxergar outra polaridade que está perdida em você. Daí é nessa hora que o masculino que se equilibra ou que se cura vai perceber que a ação que ele precisa fazer é diferente da ação que o mundo espera dele. E o feminino que se cura começa a ter um olhar mais amoroso, com menos julgamento para as pessoas, porque não tem mais espelhamento, tem só compreensão da dor do outro, e se o outro quiser sua ajuda, beleza, se não quiser, segue o baile. Então a beleza do feminino não está em impor algo, a beleza do feminino é dar apoio a quem vem atrás dela, porque o feminino é quem tem a força da atração. O feminino não precisa ir atrás de ninguém, o feminino só precisa compreender
o que está vindo, o que está atraindo para si e do porquê está atraindo tais coisas. O feminino é poder puro, assim. O feminino tem poder de atração, tem magia, e quando eu falo de magia, é bruxaria, é espiritualidade, é poder. Poder fora daqui. É um ser que consegue expressar o masculino e o feminino com suas melhores qualidades, nas suas melhores versões dentro de si. Ele não estará em posições de poder tradicionais dentro da sociedade. Não que essas pessoas não devam estar lá, nessas posições de poder. Inclusive, eu acho que elas deveriam estar. Mas é mais uma questão que no mundo atual, para você conseguir estar no poder e se manter lá, isso vai exigir das pessoas um grau de sociopatia, de manipulação, que não é interessante para uma alma que busca algo maior, porque se uma pessoa entrar nesse jogo, ela deixa inevitavelmente de estar em equilíbrio. Não é que eu queira dizer que todas as pessoas que estão no poder sejam desequilibradas, mas a grande maioria delas estão. E para uma pessoa chegar no nível de equilíbrio, não leva só uma vida, leva algumas. Então a grande questão é você, aqui encarnado, perceber qual papel você está exercendo nessa vida, qual polaridade está mais presente em você, para você conseguir exercer ele da melhor forma possível, com mais consciência. Enquanto você não despertar essa consciência dessas polaridades em você, você vai patinar. Vida após vida, você vai ter problemas na relação com seus pais, você vai ter problemas na relação com seu chefe, na relação com seu cônjuge. Vai percebendo aí quais emoções surgem quando você se relaciona com essas pessoas e em quais momentos também surgem esses sentimentos. Que daí você vai ter pistas dos seus desequilíbrios, do seu masculino e do seu feminino dentro de você. Tá, mudando de assunto completamente. Uns vídeos atrás eu disse que eu recebi uma mensagem que teríamos 5 anos de tribulações pelo mundo. Eu recebi uma atualização de uma felina. Se você não sabe o que é felina, procure esse vídeo aqui. E o tempo de 5 anos passou para 4, então fiquemos de olho no que vai acontecer aí, principalmente nos anos 2024 e 2025. O que vai acontecer nesse período eu não faço ideia, mas já tivemos guerras e tribulações econômicas. Vamos ver aí o que vai acontecer. Pelo menos passa a sensação de que tem luz no fim do túnel, assim, não vai ser só essa loucura que a gente tá vivendo. É isso pra vocês. Beijos. Tchau.